Desde o primeiro encontro é demais, tá com Foi? você. E assim, teve... Sim, eu participei do encontro com Fátima Bernardes e hoje é encontro com Catarina. Maravilhosa! Meu bem, eu acho que é um bom começo pra gente. Porque até então, a mulher preta tem muito isso dos homens não olharem. E hoje eu me sinto bonita. Mas na época, eu me sentia muito feia. E na verdade, eu não era feia, é porque eu sou preta. E as mulheres pretas antigamente não tinham produtos de beleza voltados pra gente. Não tinha o cabelo, tinha que passar por uma padronização, que era um processo de higienização muito perverso. É uma baita aula de falar, porque eu acho que, pra mim, o grande X da questão, e eu vou te pinçar uma frase sua, tem muito grito por muita opressão de muito tempo. Mas, mais uma vez, eu vou me colocar aqui do outro lado. Muitas vezes tem muito grito, mas talvez 100% das vezes o outro lado, o branco, não para pra falar, mas meu bem, vem cá, me conta o porquê do grito, cara. Me conta o porquê de tanta dor. Me conta o porquê da Aline tão machucada, sabe? Eu acho que falta isso. Falava, mas a Aline fez, a Aline brigou, a Aline gritou, a Aline... Mas por que a Aline fez, cara? Por que a Aline gritou, sabe? Esse lado B da história mesmo, de falar, pô, mas espera aí, não revidou por revidar. Revidou porque algo aconteceu, revidou porque talvez tenha uma marca muito maior aí, revidou porque... E na verdade, quando a gente grita, é uma gota d'água que respinga de todas as dores que a gente já traz, todas as dores atávicas, todas as dores de infância. Nesse final de semana, por exemplo, eu passei por uma situação que claramente foi uma situação, ou escurecidamente foi uma situação racial mesmo, e que me feriu no lugar de dor que eu achava que já estava curada. E eu fiquei mal, eu não dormi, e aí o Bruno me abraçou também sempre, ele ali, e ele tentando acolher, ele falou assim, cara, foi mesmo, Aline, foi mesmo isso, sim, você não está entendendo errado, foi isso que você passou. Só que mexeu no lugar da minha infância, de coisas que eu passei na infância, na escola. E eu fiquei assim, nossa, mas eu achei que já não tivesse mais isso. Aí vamos lá levar tudo isso para a terapia, para a gente tratar na terapia. A minha voz hoje, eu tive que trabalhar muito a minha voz, porque quando a gente grita, a gente causa repulsa no outro, né? Então, o outro não quer ouvir o grito incomoda, o grito é muito incômodo. Então, como eu vou... E isso também, a minha voz é estratégica. Não, como eu vou conseguir permear de uma maneira melhor? Então, eu tive que moldar a minha comunicação. Falei assim, eu preciso fazer uma comunicação que seja uma comunicação forte, que seja uma comunicação que atravesse, mas que seja uma comunicação que transforme, que fique coisa ali. Então, que fique coisa ali, eu tenho que ter uma voz mais forte e que atravesse, mas que não grite. Eu tenho que ter um olhar diferenciado, eu tenho que ter uma postura corporal que não seja uma postura de subserviência, porque eles precisam entender a minha Oxum, eles precisam entender a minha realeza, eles precisam entender a minha nobreza, eles precisam entender a minha força. E eu falei assim, cara, então... tudo isso... E aí, nossa, como é que você conseguiu chegar em tudo isso? É aqui, ó. É a força ancestral que me fala aqui como é que eu tenho que moldar. Eu sou uma mulher de muita fé, muita. E a espiritualidade o tempo todo se comunica comigo. O tempo todo. Eu sinto cheiros, eu sinto presenças, então eu tenho percepções, eu tenho uma intuição que é essa... A intuição não é nem só por ser preta, mas é por ser mulher. Então, assim, eu tenho um senso de intuição fortíssimo. Antigamente, eu silenciava. O ego faz com que a gente silencie, a vaidade ali faz com que a gente silencie. Hoje eu estou com o meu canal bem mais aberto. Então, hoje eu sinto muito. Caraca! O que eu vou te dizer, mulher? O que eu vou te dizer? Eu não tenho nem o que falar. Eu acho que... Antes da gente passar de bloco, eu quero fazer uma última pergunta para... Você acha que em algum momento vai parar? Não.
A nossa estrutura talvez não esteja feita para parar, né? Como estrutura, Como estrutura capitalista, não consigo ver. Então, assim, só numa falência mesmo do capitalismo, né, que consegue mesmo parar. Eu falei assim, cara, de repente vai ter uma remodelagem dessa estrutura com a pandemia. Eu pensei que a gente fosse alcançar um novo nível de consciência. A gente teve uma involução muito forte também, né? Então, a gente, ao invés de evoluir, a gente voltou muito, né? A gente ficou muito mais selvagem, muito mais grosseiro. O trânsito reflete muito isso. A nossa intolerância aumentou. E a polarização e a intolerância, elas casaram, né? Então, e fizeram filhos, né? E o ódio, a ira. Então, assim, eu não consigo ver isso, Catarina. Eu consigo ver que a gente pode ter avanços no sentido legal, a partir da percepção econômica da potência da favela, a gente está conseguindo fluir, não porque a gente goste de negros, mas é porque a gente entendeu que o negro pode ser rentável. Então, assim, continua sendo um processo de exploração, só que também a gente também tem que entender que aqui, aí eu estou falando só de Brasil, a partir do momento que os negros passaram a ter um ensino superior, eles passaram, e também a internet, né? A internet passou a ter uma democratização da informação, a gente já tendo um letramento racial muito mais ali. Então, como se pisava antes, não vai se pisar mais hoje. Então, assim, os negros estão ganhando um papel que, às vezes, eu acho que não dá para retroceder, mas, de vez em quando tem algumas movimentações políticas que eu fico muito preocupada, né? Quando tem umas movimentações políticas da bancada da bala, quando tem algumas movimentações políticas de neopentecostalismo, e não é pela questão religiosa, mas é pela questão de doutrinação e de diminuição do pobre ali, sabe? Me preocupa também muito, e eu sou uma mulher que nasceu e cresceu em igrejas neopentecostais, sabe? Meu avô era de candomblé, ele se converteu, minha família se converteu toda. E aí eu fui, por exemplo, depois de muito velha, entender que era esse processo de demonização das religiões de matriz africana. Eu fui entender que Exu não é diabo. Foi há poucos anos, quando eu fui gravar um documentário para uma emissora da Inglaterra, e que eu entrei na primeira vez no terreiro e fiquei encantada. Então, assim, eu não sei se a gente consegue curar talvez num processo de centenas de anos, porque foram centenas, né, de anos esse processo de escravização. Uma marca gigante, né? Então, para a gente fechar essa cicatriz, eu não sei. Não consigo ver. Pelo menos para minha existência, nem da do meu filho, eu consigo ver, não. Marcola, me fala. Catarina, o caldo engrossou, né? A conversa fluiu bastante aí. Eu acho que essa, né, presença toda da Aline aqui, acho que inspira muitas mulheres aí que estão assistindo a gente. Total. E nós homens também, né, Catarina? Pô, eu tô aqui encantado da vida, cara, escutando, falando, nossa senhora, o que eu tenho que melhorar, cara, Jesus. Mas todos nós, eu também, né, a gente tem que melhorar todo dia. A gente acorda na cama, assim, como posso melhorar? E eu todo dia acordo assim, nossa, como posso, universo, como posso melhorar? O que eu posso fazer de melhor pra mim e pros outros, né? É que pra mim, assim... O grande X da questão não é o quando acontece propositalmente. Porque se acontece propositalmente, cara, tu tem o coração ruim, irmão. Aconteceu se você fez um racismo proposital, o que for, propositalmente, o que for. Se eu empurrei uma pessoa de uma escada, independente de quem for, propositalmente, é proposital. Então, meu amigo, você é um... E você é. A partir do momento que você faz sem querer, pra mim é onde mais dói. Porque porque você não tá percebendo. E às vezes você tá fazendo e você não tá percebendo. E esse é o momento que você vai falando e eu vou botando na minha cabeça assim, pô, eu posso ter errado com muita gente sem perceber. E aí que é o que mais dói de falar, foi sem perceber, sabe? E dá pra entender que daí, tipo, eu tenho uma culpa 10 vezes maior nisso. Mas, então, troca o nome culpa por responsabilidade. Responsabilidade. Culpa também é uma dogmatização muito, muito católica, cristã, sabe? Essa coisa. Quando a gente troca por responsabilidade, a gente consegue
medir ali e tentar reverter Não, ou por conta melhorar, disso, é isso. ou É melhorar. que, assim, o ponto pra mim é esse. Você fala, pô, mas precisa melhorar, sabe? Precisa. E todos nós precisamos. E assim, eu tô falando, eu, por exemplo, eu tinha uma amiga, tinha poucas pessoas negras na minha escola, porque meu pai, ele priorizou tanto estudo pra gente, que ele pagou, durante o nosso ensino fundamental, que antigamente era primeiro grau, ele pagou particular, pra gente ter uma fundamentação, a gente ter uma base boa de escolaridade. Agradeço demais ao meu pai e minha mãe por isso. E aí, na escola, tinha poucos negros. E aí tinha uma amiguinha negra. E aí eu ficava, só que ela era preta retinta. E eu sou uma preta com passabilidade, porque dentro da questão do colorismo preto, a gente tem muita. E aí, a Carmen preta retinta, eu ficava olhando para a Carmen e ficava assim, graças a Deus eu não vim com a cor dela. Olha isso. Caraca, que doideira. Olha isso. Hoje eu consigo enxergar, Catarina, que eu só cheguei a alguns lugares de notoriedade midiática, de estar ali à frente de um programa de televisão, por não ser uma preta retinta, por não ter um cabelo 4C, que é um cabelo mais crespo, por ter afinado meu nariz, por não ser gorda. Então, assim, são muitos preconceitos que a gente tem. E aí eu preciso entender isso para poder subverter essa ordem. E de ter na minha equipe mulheres pretas, gordas, retintas, e de trazer luz para essas mulheres tão potentes que estão invisibilizadas. Então, assim, são várias camadas, e são camadas muito subjetivas, perversas e profundas, Catarina, que deixam muitas cicatrizes. Muitas. Os meus irmãos cantavam para mim, e a minha família cantavam para mim o jingle da Benedita da Silva, como se fosse uma ofensa ser a Benedita, que é uma mulher preta, política maravilhosa, expoente, uma mulher preta retinta, de cabelo crespo, e que usava turbante. Então, assim, e eu ficava assim, nossa, eu me sentia ofendida. Hoje, assim, eu conheço, reverencio, amo a Benedita e olho, cara, que loucura que tudo isso faz conosco. E aí, quando você olha, por exemplo, essa maquininha ali, essa caixinha de Skinner que é o Big Brother, e as brigas que acontecem ali dentro do Big Brother, e aí, assim, a briga que acontece entre pessoas negras e o auto-ódio, porque o auto-ódio é por espelhamento. Se eu não sou tratada como humano, e eu sou invisibilizada, como eu vou tratar um outro negro como humano? Então, cria-se um auto-ódio, e a gente foi criado mesmo, a gente foi trazido para um Brasil com tribos diferentes, e que tribos que não tinham o mesmo idioma, e que brigavam, e que disputavam, fomos colocados aqui, e num projeto político de disputa. A preta que fica dentro de casa é a preta que é mais embranquecida. É a preta que vai agradar, e aí vem o processo de hipersexualização, é a preta que vai agradar sexualmente ao senhor, e que vai ser objeto de ódio da sinhá. Mas é a preta que tem que ficar o tempo todo dedurando o outro preto, que tentativa de fuga. E aí tem o outro preto, que é o capitão do mato, que é o preto, que é a nossa polícia. A nossa polícia é totalmente formada por capitães do mato, que são pretos contratados por brancos, não para proteger os pretos, não para proteger os favelados, não para proteger a população, é para proteger os brancos, é para proteger a monarquia, é para proteger e continuar mantendo os benefícios dos brancos. E esses pretos que são cooptados, eles ficam numa esperança de que vão ser amados, de que vão ser queridos e de que eles um dia podem ser aquele branco. Assim como eu sonhava em ser uma Helena do Manuel Carlos, branca, morando na Zona Sul. Eu não sonhava em construir uma favela melhor, em morar na favela, em trazer ações sociais. Eu sonhava em morar no Leblon e ser tratada e ter uma vida de branco. E aí, quando eu entendi que, cara, tá tudo errado, minha irmã, volta aí, pet, fica descalça, bota o pé no terreiro, volta pra favela, filha. E aí foi que mudou tudo. Caraca! Cada vez que tu abre a boca, mulher, eu tremo aqui. Marco, me conta, como é que tá a nossa audiência aí? Olha, Catarina, tinha uma pergunta, eu já coloquei ali no meio a pergunta para a Aline, né, falando da educação, o papel fundamental da educação, né, para esse desenvolvimento todo, esse entendimento. Eu acho que ela já respondeu isso tudo. É a nossa carta de alforria. A educação é a nossa carta de alforria. É o grande
transformador da... É o grande transformador. É de verdade, é o que abre nosso olhar, é o que tira a venda dos nossos olhos e faz a gente entender. E se for educação associada a autoconhecimento, então aí, meu irmão, é transformação de mundo, é revolução, é outra parada. Mas daí dói, né? Mas muito, Aí né? dói, né? Nossa, aí Aí- você tem que mexer em camadas muito profundas. Aí é o que eu... Até porque tem muita gente, e aí vou falar de geral, não tô focando em ninguém, mas que pra muita gente é maravilhoso ter uma ferida gigantesca, né? É lucrativo. Não, é maravilhoso. Sei lá, o meu pai foi um lazarento comigo. Tudo dali pra frente que deu errado, mas meu pai foi um lazarento comigo. Sabe? Sim, tem a justificativa. Exato, pra ele não quer curar aquela ferida. É interessantíssimo ele... Sabe no pique-esconde que você tem o salvo, assim? Ali é o meu salvo. Falar, mas coitadinho, cara, deu errado porque, olha só, entendeu? Então, assim, eu vejo muita gente que corre pra aquele local que, na verdade, aquela ferida se tornou uma grande... uma grande casquinha de ferida que ele não vai querer arrancar para curar. Ele fica com aquilo ali para falar, não, mas isso aqui é o meu salvo. Sim, isso daqui É a grande muleta que ele tem para poder continuar avançando, né? Vai usando essa muleta ali de isso. E eu também poderia muito bem ter o tempo todo assim, não, mas pobre de mim, eu vim da favela. Sim. Não, mas pobre de mim, eu fui abusado sexualmente. Mas pobre de mim. Eu poderia muito bem estar nesse lugar do pobre de mim e que fica aí durante um tempo, tá? Também fiquei real. Não, mas acontece, porque às vezes real dói, é durante isso. um E tempo. acontece dói. Então, assim, durante um tempo eu fiquei nesse lugar. Só que eu falei assim, cara, o que isso pode se tornar uma potência da minha vida? Como é que eu posso avançar? Como é que eu posso ajudar outras pessoas a se curarem? Então, aí eu fui avançando. E aí você tá aqui no Antiácido com 775 mil views. Aí, viu? Ao vivo. Eu não sei, às vezes eu fico em dúvida se as pessoas estão preparadas e se têm vontade de ouvir. Porque muitas vezes a pessoa não tem vontade. E às vezes, mesmo dessa minha forma de falar, às vezes as pessoas assim, nossa, esse assunto de novo, esse assunto, não quero mexer nesse assunto, não quero ouvir. Tem muita gente que não quer. Não, mas eu posso te dizer, mas beleza, você vai fazer o quê? Ouve quem quer, só que assim, aí vamos imaginar do outro lado, que agora, abrindo o YouTube, pode ter alguém que tá no Dendê, olhando pra isso e falando, caraca, Isso é muito maneiro, olha cara. que maluco, sabe? Eu vou te só dar um exemplo, sentou aqui o Paulo Rocha, cozinheiro, chefe de Paulo cozinha, veio aqui. veio, confeiteiro, Amo, sentou Paulo, aqui. amo. E eu perguntei pra ele, eu falei, cara, se você fosse branco, você acha que seria mais fácil? Ele, enfim, deu uma baita resposta, assistam no vídeo, mas pra mim o X da questão, ele falou uma coisa que é importantíssima, ele falou, Catarina, eu sou o único chefe preto de um restaurante onde só tem chefes brancos. E nenhum deles manda em mim. Isso é muito incrível. Cara, na hora que ele falou aquilo, Aline, do jeito que você falou que você andava com o ombro baixo, assim e tal, esse homem cresceu nessa cadeira, nesse estúdio, e ele começou a falar, e ele falou assim, eu não vou dizer que tem ou não racismo, eu não vou vir tocar nesse assunto aqui, porque quando o cara entra na minha confeitaria, se ele for preto, ele vai ter que ser um bom confeiteiro, se ele é preto, branco, azul, marrom, roxo, laranja, o que for. E aí você olha pra ele, e não é que ele não tem ferida, não é que ele não sofreu, ele nunca falou isso. Mas é um cara que tá tão grande, ele sabe que aquela confeitaria, que aquilo ali é o que vai mudar, vai ser o agente de transformação dele, que ele tá tão focado naquilo, e foi tão inspirador falar assim, faça, meu amigo. E ele falou isso, você pode chegar onde eu tô, você pode passar de onde eu tô. E o lugar onde o Paulo ocupa, o Paulo já foi muito julgado por ele, nossa, mas por que você se inspirou mais numa confeitaria, na culinária eurocêntrica, do que de uma culinária voltada para o afrocentrismo? Então, assim, ele também foi julgado por isso, e a gente passa por julgamentos. E o tempo todo a gente é julgado, tá? Dentro da comunidade preta a gente é julgado, fora da comunidade preta a gente é julgado, então o tempo todo. Então, quando a gente tem essa consciência de si,
e de que do nosso propósito, tudo, especialmente quando a gente se conecta, isso independente de ser branco, de ser preto, de ser indígena, de do que for, quando a gente se conecta com o nosso propósito, é muito revolucionário. O Paulo foi gigantesco. O Paulo, e é lindo como a gente vai se conectando. Quando eu fui no restaurante do Paulo, ele veio à minha mesa que demais. e ele veio pedir para tirar uma foto comigo. Eu falei, não, eu não quero tirar uma foto contigo. Que demais. Assim, muito maravilhoso. A forma que a gente hoje se enxerga, se olha, uma mulher preta olha para outra na rua assim, nossa, teu cabelo tá lindo, tá maravilhosa. Assim, nossa, teu que tá maravilhoso. Então a gente fica, quando a gente olha um homem preto, o homem preto olha pra gente assim, poder, tal, vem tirar um abraço. Então assim, a forma que a gente se reconhece hoje, depois de tantos séculos de disputa também, é muito curativo. Que maravilha, cara. Que bom. É lindão. Que bom. Não, escutar isso nesse finalzinho aqui daí é a esperança que fala, que maravilha, cara, sabe? Tipo, estamos avançando. E assim, mais uma vez, não vou falar das feridas, porque eu nunca sofri, dessa dor que eu nunca sofri, mas, pô, que bonito, sabe? Falar, cara, tá o Paulo lá, cara. O Paulo sentou aqui, deu um show, pô, a Aline tá aqui. Isso pra mim, sabe, eu acho que é um pouco desse antiácido, de falar, pô, eu não vim pra Aline contar a história triste, ou pra falar que saiu, ou pra falar... Eu não consegui fazer nenhuma pergunta que eu tinha programado. Eu não consegui fazer, porque, pô, a história foi para outro lado. E era a história que devia sair hoje aqui, que a gente devia falar. E o Marco, pô, falar de mulher forte, e você falar da sua vida, da sua experiência, das suas dores, do que acontece, do que muitas vezes é varrido para baixo do tapete, sabe? E a gente aflorar isso numa... Não é discussão, mas é numa conversa de gente sábia e culta para falar, sim, meu amigo, isso existe, isso acontece, a gente não está atacando pedra, a gente não está buscando uma vingança, a gente está falando de um fato que acontece e chega num final desse que, porra, eu vou citar o exemplo do Paulo e você fala, cara, eu vi o Paulo lá e foi cruzar o olhar e foi tipo... Tu é foda, irmão. Que do caralho que tu tá aqui, sabe? Ô, Catarina, eu acho que, pegando esse gancho aí, né, de tudo que a Aline falou, e eu olhando pra minha origem, né, olhando pra minha mãe, olhando pra minha avó, todas as dificuldades que elas tiveram, né, pra chegar onde elas chegaram, e eu olhar pra mim e ver os meus filhos agora, né, a gente não desconsiderar tudo que aconteceu. Até essa semana entrei numa conversa com a minha esposa falando disso, de quem veio antes, né? De todo o sofrimento de quem veio antes para que eu chegasse até aqui e desse certo, né? E eu, cara, crescendo ali, eu comecei a entender a diferença social, financeira que existia. Quando eu comecei a chegar na escola e eu entender, filho do fulano tem dinheiro, filho do Beltrano tem dinheiro, eu não tenho dinheiro. Os sofrimentos, agora a gente falando do ser humano, né? Eu me lembro até o dia que minha mãe chegou em casa chorando. Ela foi comprar pão pra gente de manhã e ela... Parece uma história triste, mas é uma verdade que ficou pra mim muito disso, né? E ela disse, olha, eu entrei na padaria, a dona da padaria falou, olha, essas pessoas ficam sujando a minha padaria. Porque ela estava vestida de boia fria naquela hora. Uhum. E, cara, eu sou um homem branco, né? Eu olho pra minha mãe e vejo que meu pai, né, um cara que curtiu a vida, que viveu a vida e tal. E a minha mãe foi muito mais foda que ele. Né, eu olho pra minha mãe e vejo a força que ela tem. Às vezes eu falo pra ela isso, falo, mãe, a senhora é uma heroína, a senhora é um exemplo pra mim. Ela talvez não faça a menor ideia do que realmente ela representa. A grande mulher que ela é, né, cara? E essa diferença social. E eu olho hoje pros meus filhos, cara, e eu tento fazer isso com eles também, porque essa evolução, eu ia até te perguntar, né, Aline, dentro da própria comunidade, você hoje, você também toma pedrada, né? Acontece isso, é natural, né? Porque se acontece comigo, às vezes as pessoas olham e falam assim, mas você não é mais o cara que morava aqui, agora você é diferente, agora você ficou rico, não fala mais com a gente. E, cara, não é ser rico, não é isso, não é aquilo, né, cara? É como a pessoa olha pra você e às vezes não aceita até uma certa mudança de tudo isso. Então eu olho para os meus filhos e tento mostrar isso, né? O quanto minha mãe, todas as marcas que ela carrega,
o quanto tudo isso foi importante até para eles, né? Porque eu não posso esquecer disso. Elas olham a gente... É um retrato, né, Aline? Então, quem te viu descendo do carro e chegando aqui hoje, olhou para você e falou, uau! Mas ninguém faz ideia do que é a sua história. Não faz. Não é verdade? Não faz mesmo. Mas essa coisa que a gente precisa mesmo é da honra, né? É ter honra e dar honra. E a honra, ela tá cada vez mais um valor tão escasso. E a gente acha que honra tem a ver com riqueza. E tem muito mais a ver com essência. Total, A honra isso aí. total a ver com essência, com valores fortes, morais e valores de senso de humanidade. E a gente entender que todo avanço só consegue ir para longe se primeiro for para dentro. Que bonito isso, cara. Que fala bonita, caraca. E é muito legal, cara, porque a gente pega várias histórias aqui, né, Catarina? E se a gente para conversar todas elas, a gente chega numa mesma essência e muitas vezes, né, cara? Em todas essas histórias. Não, quase todas. É que assim, independente de como começou o papo, no final é que... E assim, isso é muito maluco. 95% dos papos que começaram aqui nessas cadeiras, independente de quando foram gravados, da data, de quem veio, de tudo, acabava em valores. Em honra, em valor e nunca foi planejado, porque muitas vezes as perguntas nem caminham para esse lado. E é tão legal, isso para mim é uma mudança. E não é que as pessoas foram selecionadas para falar de valores. Não, cozinheiro, sabe? E o cara sentou aqui e no final falou, cara, eu tô revendo meus valores, porque eu quero isso pra minha vida, porque eu não quero isso pra minha vida. Aí sentam outras pessoas, esportistas e tal. Isso é valor, cara. Eu quero isso. Disciplina é valor, é eu entender. Pô, minha cabeça meio explode assim, sabe? Porque é uma enxurrada de informação. Eu falo, que maravilha, sabe? É engraçado você trazer a pílula, né? E é muito diferente de Red Pill, mas assim, é muito trazendo da pílula de Alice no País das Maravilhas. A Matrix. Matrix é inspirado em Alice no País das Maravilhas, né? De que você vai acessar um novo mundo através da entrada do espelho. O que é a entrada no espelho? A gente entra no espelho quando a gente entra em si. A gente vai mergulhar dentro de si. Então, assim, a gente só vai conseguir mudar quando a gente faz esse mergulho profundo na nossa id, né? No nosso ego. Então, a gente vai lá, entra, faz esse mergulho para conseguir fazer a compreensão e a transformação. E você sabe por que é isso daqui? Você tem ideia, não? De por que é essa pílula? Por quê? Porque a pílula pode ser uma pílula que você bebe para dor de cabeça e passou. Pode ser um antidepressivo que você toma sempre. E tem um acompanhamento disso, mas é diário, é semanal, é o que for. E quando a gente traz para o inglês, a pílula vira o drop. Então é um drop, é só um pum. A pílula no jornalismo é só um detalhezinho. O drop no surf é uma onda que você está dropando, você está surfando, você está curtindo aquilo. E aí não podia ser um antiácido que dissolve na água. Tinha que ser uma pílula, um drop, um pontinho que às vezes incomoda, às vezes tira dor de cabeça, às vezes dá uma coceirinha que tu fala, ai Jesus, tinha que ser essa pílula. Adorei essa fundamentação. Então foi isso, surgiu disso. Adorei essa fundamentação de vocês. Assim, Catarina não é só um rostinho bonito. Não, muito pelo contrário. Você, cara, vai profundo. Assim, você é um cara de profundidade. Em mim eu sou, nos outros eu não sei se eu consigo bater tão fundo porque eu sou meio fechadão. Mas eu tô tentando, sabia? Disso tudo, assim, que esse papo nosso pra mim me arranca alguns esparadrapos, assim, sabe? Ai, cara, o que mais eu posso fazer, sabe? E não é da boca para fora. Você já me conhece o suficiente para saber que, sabe? Eu acho que algumas situações a gente... mas é uma brincadeirinha, é um sorrisinho, talvez não tenha que fazer, sabe? E talvez eu tenha que olhar para o outro lado e falar, mas vem cá, meu bem, para você tá tudo bem? Eu te falar isso? Não tá, cara. E às vezes eu nunca perguntei, sabe? Às vezes, porra,
E não dá mais, aí que tá. E aí quando eu falo tudo isso, me vem as novelas na cabeça, assim. Não do Manuel Carlos, outras. Mas enfim, é isso. Eu quero... A gente tá chegando no bloco final do nosso programa. E, Brunão, maior respeito do mundo, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas a gente vai ter uma rapidinha com Catarina agora. Vamos! Ai. De frente com Gabi, de frente com Catarina. Eu vou perguntar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Se você quiser discorrer, fica à vontade. O programa é seu. Mas eu vou te fazer a pergunta e o que vier, você solta. Feito? Defina a Aline em uma palavra. Superação. Me conta um sonho. O meu sonho era voar. Eu estou realizando ele de diversas formas, assim, né? De voar na vida, de voar de avião, de saltar de paraquedas. Deus me livre. Eu tô realizando isso. Sempre tive fobia de altura, então eu tô realizando meu sonho de voar em vários sentidos e voar na vida. Mas hoje o meu maior sonho é de deixar um legado no Morro do Dendê. E eu tô começando a construir isso. Muito bom. Melhor parte do meu trabalho é? Falar, adoro falar. Nossa. E a pior? E ouvir. A pior parte do meu trabalho é obedecer. Eu sou muito desobediente. Meu maior medo é? Meu filho sofrer qualquer coisa que eu tenha sofrido. Assim. Eu tento protegê-lo de diversas formas. Depois já tem uma pergunta sobre. Minha maior alegria? Ser mãe. Nossa, sou muito doido, mas eu me satisfaço demais sendo mãe do Arthur. E nunca sonhei ser mãe. Nunca sonhei casar. Mas eu amo essa coisa de família. Eu amo ser dona de casa. Eu amo servir. Botar prato na mesa. Olha que doideira feminista. Eu amo botar prato na mesa. Eu amo servir. Eu amo minha família. Eu amo servir de uma maneira geral. Família, os outros, eu amo servir. Me conta um defeito. Defeito? Um só? Aí você quer que eu fique discorrendo, assim, né? Eu sou teimosa demais. Nossa, às vezes que você não me viu virada em ação, meu amor. Quando eu começo a girar, eu viro uma tempestade louca. Às vezes quando tô na fúria, eu não consigo ouvir. Gente, inúmeros. Eu tô me consertando muito sobre ser bagunceira. Eu estou virando uma pessoa muito mais organizada, tenho tido isso como meta de vida e tenho conseguido. Mas Bruno, esse corte é seu. Esse eu te mando ele, no WhatsApp. É pra ele, assim, porque ele, nossa, isso já foram as discussões de casamento sobre minha bagunça. E assim, eu virei já virei uma outra pessoa, mas eu tenho buscado, mas era um dos grandes defeitos de bagunceira. Um arrependimento. Um arrependimento? Nossa, que pergunta difícil, assim. Eu não sou uma pessoa de... Como eu passei a compreender de que a gente tem que passar pelo que tem que passar, eu não tenho mais arrependimentos, não. Eu compreendo que eu fiz o possível e o melhor que eu poderia fazer para quem eu era naquele momento. Então, eu já não tenho mais arrependimento nenhum. Isso aí é uma paradinha que eu curei, real, na vida. Não tenho mais arrependimento, não. Difícil essa, tá? Me diga um filme. Um filme? Cara, então, Matrix, Clube da Luta, a Sociedade dos Poetas Mortos, um que eu amo, que é bobeira, mas que, assim, tem os diálogos muito profundos, Closer, Perto Demais, eu amo. Caraca. Eu amo filme Sessão da Tarde, mas assim, eu acho que Clube da Luta e Matrix, eles trazem uma filosofia de compreensão e de leitura humana que são muito fortes. E aí, assim, óbvio que eu poderia falar de Django Livre, que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema e que eu e meu irmão, um negãozão, assim, eu e meu irmão, a gente levantou assim, caraca, a gente é foda, que vontade de matar pessoas. Django Livre é um filme que eu amo demais. Tomates verdes fritos também, eu acho. Caraca, é literalmente eclética de filme. Eu porque sou muito eclética de muito eclética de filme. Muito, de filme, de literatura, de tudo. O que você faz quando ninguém tá olhando? Sei lá, tira meleca, também faço, às vezes, no Caramba! carro. Geral tira meleca no carro. Essa daí tá ganhando Em primeiro tem um monte de lugar, gente que cara. fala. Geral tira meleca no carro. E assim, é uma parada que a gente faz muito escondidinha, né?
Mas no carro, e eu canso de olhar pro lado, assim, e eu amo, às vezes, no trânsito, ficar olhando, assim. Aí eu vejo as pessoas tirando meleca no carro, eu falei, cara, é gostosão, né? Outro dia eu tava falando com meu filho, aí ele soltou um pum, e ele falou assim, mãe, é tão gostoso peidar. Eu falei assim, filho, tudo que é fisiológico, tudo que é humano demais, é bom. É porque a gente tá desconectado. Então, assim, peidar, cagar, arrotar, tirar meleca, sexo. As coisas que as pessoas fazem escondidas, mas são coisas fisiológicas, são coisas humanas. E que tá tudo certo, e são gostosas porque trazem meleca satisfação. do nariz, cara. Porra, que doideira. Finaleira, o que você comeria na sua última refeição? Na última refeição, nossa, frango com quiabo e a massa, o espaguete, o macarrão da minha mãe, com molho da minha mãe. Assim, nossa, tinha que encher a boca de água. Quando eu voltei da Alemanha, foi a primeira comida que eu pedi pra ela. Eu falei, ai, mãe. E batata também, assim, a batata também ensopada que ela faz junto. Mas eu amo frango ensopado. Nossa, e com esse macarrão com molho da minha mãe. Antes de eu ir para a última pergunta, o Arthur tem ideia quem é a Aline Prado? Quando ele me vê na TV, o Arthur, às vezes, o pai dele me admira, né? O Bruno é um cara que ele devota admiração. E aí ele fica, né? Ele ensinou o Arthur, quando o Arthur aprendeu a falar mamãe, o Arthur só falava mamãe linda. E aí ele fala assim, mamãe linda, mamãe linda, mamãe linda. E aí quando ele me vê na TV, ele fica, nossa, mãe, você é tão importante, né? Que maravilha. Aí eu falo assim, não sou nada importante, mas eu acho que ele tem uma noção. Então, às vezes já perguntaram para ele assim, mas o que é isso sua mãe? Eu falo assim, minha mãe é uma batalhadora, é revolucionária. Aí ele fica, caraca, né? Que eu demais, não sei que ele entende, se ele demais. entende o que é revolução. Mas ele, por exemplo, ele está cumprindo já o papel. Quando eu percebo comportamentos nele e a visão social do Arthur, na festa de 5 anos dele, rapidinho, eu escolhi fazer, toda militante, né? Falei assim, não, vamos fazer a festa do Pantera Negra. E ele, não, mamãe, eu quero festa de reciclagem. Eu tive que fazer uma festa 100% sustentável para aquele pirralho de 5 anos. Que eu tive maravilha, que fazer tudo, cara. biodegradável, o que tinha de embalagem, a brincadeira de festa. A gente fez uma festa na praia, foi upcycling, que é transformação de lixo em algum objeto de uso, né? Então, a latinha de leite condensado virou tambor, a caixa de leite virou mochila, virou bolsinha, e a animação da festa foi catação de lixo na praia. Então, assim, quando eu vejo que esse moleque... saranda, né? Que saranda, né? Essa criatura me fez botar painel de energia solar, me fez fazer composteira em casa, me fez fazer separação do lixo, ele me transformou o pai. E quando eu vejo o Arthur, a transformação, o verbo que ele traz para mim, o pai dele, a imposição, quando ele se impõe, e aí ele fala sobre questões de gênero, quando ele fala em questões sociais e como ele defende os amigos e como ele se defende, eu falo assim, tá tudo certo, tô fazendo um trabalho maneiro, o Bruno também. Tá tudo em ordem. Tudo certo. Aline, para finalizar, a mesma pergunta que eu faço para todo mundo. O que eu deveria ter perguntado que eu não perguntei? Acho que perguntou já bastante. E eu também falo bastante. Mas, não sei. O que me dá prazer hoje? Tá perguntado. O que te dá prazer hoje? O que me dá prazer? Tirar a meleca. Não, sexo me dá prazer, obviamente. Mas a meleca também. Mas o que me dá prazer hoje é virar uma espécie de... Tem um termo que é em francês, que é mitidinho, é flâner. Mas andar como uma andarilha, bem sentimento, essa coisa que era meu sonho de voar. E aí quando eu consigo transitar, ou quando eu estou voando aqui por São Paulo, ou quando eu estou andando, adoro andar e ficar observando. É como se eu fosse uma voyeur de cada lugar onde eu ando. E aí eu gosto, às vezes, de me afastar, em qualquer lugar que eu esteja, eu gosto de me afastar e contemplar. Então, eu virei uma grande contempladora. E aí eu contemplo pessoas, eu estou na quadra da escola de samba, me afasto um pouco e dou uma contemplada naquele ambiente. Ou quando eu estou no Parque Ibirapuera, eu dou uma afastada, assim, uma distanciada, ou no ponto mais alto, ou no ponto mais distante, dou uma contemplada naquilo. Ou quando eu estou na cidade mesmo, e que eu vejo aquele bando de barracas armadas, aquelas famílias, eu paro para dar uma contemplada na organização social que eles fazem também. Então, acho que eu virei uma grande contempladora do mundo. Assim, isso me dá maior prazer. Até mais que sexo.
E olha que é bom. Contemplar também, com certeza. É muito, muito gozoso. É muito gozoso contemplar. Marcola, meu lindo, você acredita que... Poucos episódios a gente ultrapassa 1h30, Catarina. Não, Vocês vai tá são papo, cara. Podia Vocês ter são- mais 6 Vocês horas. são doidos de ficar querendo ouvir assim tanto. Não, eu posso dizer, que aula, cara. Que aula. Eu acho que... Pô, quem assistir isso daqui e não ficar tocado, mudado, é porque bom sujeito não é. Às vezes eu fico com medo de ficar, eu falo assim, ai, será que tô chata, palestrinha? Eu fico o tempo todo me consertando, assim, me reparando para me reparir também, o tempo todo eu sou muito crítica comigo. Mas eu falo da alma, sabe, Catarina? Eu falo o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu penso. Nem sempre vai de acordo com os conceitos sociais. Às vezes eu bato de frente até com gente que eu amo muito. Mas eu acho que eu quero passar por essa existência aqui, deixando de verdade, né? Assim, o meu livro predileto, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu virei jornalista por causa de Machado de Assis. E essa parada do defunto autor, eu trago muito para o meu dia a dia. Eu trago muito essa coisa de, morri. E eu penso muito na morte, diariamente eu penso na morte. Morri, o que eu deixo? E aí, o que passou? O que vão falar de mim? Então, o tempo Você todo... assistiu a Sociedade da Neve? Não, olha, já... Então, Não assiste. não assisti Quer dizer, Sociedade da posso Neve. dizer, se você gosta de ler, lê o livro. Lê o livro. Porque o Bruno falou que eu ia... porque eu assisto... Quando é muito denso, eu sofro, né? Não, mas posso te dizer, assiste com o olhar da força do ser humano. Entendi. Esse é o olhar. E aí você vai lembrar do Machado de Assis, do Póstumo, você vai lembrar de tudo isso. Assiste com esse olhar. É denso, é quase pesado, é uma história de... Mas assiste com o olho da história de superação e depois, pode assistir e depois ler o livro. O livro fica muito claro que são 16 sobreviventes, que são 16 cordilheiras, 16 olhares e cada olhar foi marcado de uma maneira... A cordilheira marcou cada um de uma maneira. O livro é maravilhoso, mas assiste o filme justamente por isso que você falou, do Póstumo, do que fica, do tal. Na boa, assiste e você vai me mandar um WhatsApp e vai falar, Catarina... Vou assistir essa semana. De verdade, Vou te mandar. é genial. Marcola, meu grande companheiro, meu amigo... Tava bocejando, viado? Não, imagina, cara. Porra, 1h30 de papo, cara. Não, mas Você tá, não foi, pelo amor de não foi por Deus. isso não. O papo foi muito bom, né, cara? Acho que a gente aprendeu muita coisa aqui. E eu acho que é legal, o que tá acontecendo aqui no Antiácido é essa troca, né? A gente poder olhar para tudo isso, eu olhar para a história da Aline e entender que muito da história dela tem dentro da minha história, dentro da minha história tem da história dela. E o que eu vejo é que muita gente que vem passando aqui, às vezes o cara, você olha para ele e você pensa, meu Deus, esse cara, a vida dele é perfeita, e ele fala uma coisa que se encaixa no momento da tua vida também. E eu acho que é isso. No final de tudo aqui, a gente olhar para a humanidade de cada um, da essência de cada um, né? O que a Aline falou da natureza, né? Tem um cortezinho na rede social de uma psicóloga, um corte que viralizou e tal, e o cara vira para ela e fala assim para ela, olha, você fala tanto de espiritualidade, tanto disso, tanto daquilo, você se preocupa tanto com a sua imagem, com a sua isso, com a sua aquilo, e ela diz o seguinte, ela fala, cara, quando você olha pela janela, você vê a natureza, o que você vê? Ele fala, beleza. Ele fala, é isso. A espiritualidade é a beleza, é a natureza, reflete o que a gente é. E eu acho que é isso também. Contemplação, acho que foi um episódio para a gente olhar para todas essas coisas que conversam com o ser humano. Né? É comprovado cientificamente que quando você tira o sapato e pisa na terra, uma descarga elétrica acontece. A gente veio do pó, a Aline falou isso e é uma verdade, né? Quando a gente pisa na terra, a gente se reconecta com essa natureza de onde a gente veio. Então, Catarina, isso aqui, cara, tá muito mais que um podcast, meu amigo. Essa rasgação de seda é combinada, tá? Não é. Mas, Aline, eu quero te agradecer. Essa câmera é sua, então deixa um recado para quem assistiu, para quem... tá numa posição de que olha você e vê muita força e vê muita luz e vê que pode sair, pode mudar esse lugar de onde se está hoje. Você é um baita exemplo, é um ícone e nada mais justo do que você deixar o seu recado aqui para todo mundo
que eu tenho certeza que vai se inspirar em você, na sua história. Então, por favor. E a gente só entende o tamanho da luz quando a gente entende o tamanho da sombra, né? E quando a gente abraça essa sombra, quando a gente vai tentando curar essa sombra. Então, fica muito mais fácil. Quando eu falo que a gente precisa se reconectar consigo, a gente precisa entender a nossa essência, a gente precisa tirar o calçado, botar esse pé no chão e entender que a gente não precisa não só se reconectar com a natureza, a gente precisa se entender a natureza. A gente, quando fala dos orixás, os orixás são a força da natureza. São elementos ali fortes da natureza. Então, o que habita da natureza na gente? O que a gente precisa trazer cada vez mais? Qual o resgate de fluidez do rio? Quando eu falo que eu sou uma filha de Oxum, e acho que ser filha de Oxum, para mim, foi entender que, independente da curva de rio, não pode me brecar. Independente das pedras do caminho, eu preciso fluir. E a gente só consegue fluir quando a água sai da nascente e vai se conectando com a outra na força da coletividade. E no momento que a gente acha que está na maior queda, é onde a gente vira mar. Então, que a gente saiba que no momento da queda mais desafiador da tua vida aí, você vai entender que você pode fluir e virar um oceano inteirinho. E tu quer que eu diga o quê? Obrigado, minha amiga, de verdade, eu tô feliz demais. Diga que quanto a gente se ama, que coisa linda. Pô, mas eu acho que é só assistir isso daqui, pô. Coisa linda que de verdade, obrigado, tá? Obrigado por estar te, aqui. Que é te reconhecer desde o primeiro dia, assim, a entender a força do teu pai em você, a força do teu avô em você, a força da feminilidade que tem forte em você mesmo, sabe? Como você deixa isso florescer cada vez mais para ser. E posso dizer, quando tá bem resolvido, minha amiga, tá tudo certo, não tem estresse nenhum. Você é um cara incrível, Catarina. Eu sou tua fã em N sentidos, assim. Que é isso, meu bem. Você é muito incrível. Eu você só é gigante. posso te agradecer. Agradecer você que assistiu, que acompanhou isso. E eu vou deixar um recadinho. Se você assistiu, acompanhou e talvez tenha esse papinho tocado em alguma ferida, algum lugarzinho de incômodo, cara, revisa, pensa bem, pensa o que você pode mudar, pensa o que você pode fazer de melhor, porque, na boa, tem coisa que a gente precisa rever todo dia. E para isso não tem idade, para isso não tem posição social, não tem dinheiro, não tem... A gente esquece tudo isso e fala de valor. Então, na boa, toma seu antiácido, segue, compartilha e se inscreva no canal. Mande esse vídeo para todo mundo. Pessoal, se Deus quiser, segunda-feira que vem a gente está de volta com vocês, trazendo mais conteúdo de qualidade, levantando mais debates, mas principalmente botando uma pílulazinha aí para vocês pensarem, refletirem e, por que não, melhorar. Antiácido é cura. Muito obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, beijo no coração de vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Fui! Agradece que a graça desce. Beijo!